Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Bora, contador, host desse podcast. Tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado, empresário e também host desse podcast. Fala, pessoal. Antes de anunciar os nossos convidados especiais de hoje, vamos agradecer o apoio da Aikavi Contabilidade. A Aikavi Contabilidade está há 47 anos no mercado e atua em diversos segmentos, como prestadores de serviços, comércio e também indústrias. Se quiser saber um pouquinho mais, no Instagram, @Aikavi Contabilidade. E agora, tenho a honra e a satisfação e o prazer de receber aqui meus amigos, são clientes também da Aikavi, Alexandre e Aline Vicente. Sejam bem-vindos ao nosso podcast e já vou começar com a primeira pergunta. De onde surgiu a ideia do espaço Movimento Aline Vicente? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente agradece o convite. A gente tem acompanhado vocês no Instagram e todo mundo que tem vindo. E vai ser muito especial a gente contar a nossa história aqui, né, amor? Parabéns pela iniciativa de vocês aí, né? A gente acompanhou os outros amigos e também empresários aqui da região. E a gente fica lisonjeado porque estar no meio dessas pessoas que são selecionadas para estar aqui, para nós é um presente. Então, muito obrigado mesmo. Tá? Nós que agradecemos aqui a disponibilidade, né? Sabemos que com filho pequeno aí é difícil conseguir uma agenda. Nosso Vale Night. O Vale Night de hoje está diferente. Tá diferente. Em relação à pergunta, eu vou deixar para ela, né? Que o começo foi tudo com ela, então... Bom, eu acho que eu vou começar lá do começo, né? Eu trabalho na área já há 16 anos. E nessa minha jornada eu já tive um estúdio, só que ele não era do jeito que eu queria. Ele era para homem e mulher. E eu acho que eu tinha esse sonho dentro de mim, abri esse, mas ainda não estava realizado. Sim. Tive que vender minha parte da sociedade e voltei a dar aula de personal. Fiquei 3 anos de volta dando aula de personal para lá e para cá, mas com aquela vontade ainda de empreender, de abrir o meu negócio. E aí a gente já estava juntos e começamos com essa ideia de abrir o espaço juntos e começamos a realização desse sonho. Mas eu sempre tive um sonho de ser dona de uma academia. Acho que desde que eu comecei a faculdade. Legal, legal. Isso aí nem todo mundo, né, tem um sonho de ser empresário. A gente fica feliz quando algumas pessoas têm essa vontade, porque... São desafios, né, Aline? A gente empreender, né? Você como veio da parte da educação física, personal, mas quando você vira uma empresária, o jogo vira de fato, né? A gente vê que a dificuldade, os desafios são grandes, mas também o prazer, o sentimento que a gente tem, a recompensa, ela é muito boa também, né? Com certeza. Como personal trainer, eu não teria como... atender muita gente ao mesmo tempo. Eu atendi até 23 mulheres ao mesmo tempo como personal, mas a gente fica limitado. Sim. Então, a ideia do espaço foi para eu conseguir também realizar a minha missão, que é atender o maior número de mulheres e fazer elas se apaixonarem pelo movimento. E por Daí que o nome, né? Espaço Movimento. Sim. Aline, e por que focar somente em mulheres, não abrir para homens também? Então, tem um objetivo por isso, uma explicação? Eu sempre gostei mais de atender mulheres. Nas academias que eu trabalhei, eu via que eu me identificava mais com os treinos, principalmente porque eu entendo, né? Eu sou mulher, então eu entendo o que uma mulher vai querer nos treinos, o que eu vou conseguir fazer no treino. E eu acho que eu nichei... Quando eu estava terminando a faculdade, eu nichei e foquei só em mulher e me encontrei. Legal. E o papel do nosso amigo Alexandre nessa jornada, como é que ele iniciou? Foi engraçado, porque a gente começou a namorar, ainda namorava na época, né? E aí ela vinha com essa vontade, e quando a gente solidificou o relacionamento, assim, vamos ficar junto mesmo, assim, a gente pensou, pô, agora ela como personal, para ter uma família também, assim, fica difícil. Então, veio a calhar a questão do sonho, que ela sempre teve vontade de ter essa empresa com a cara dela só para mulher, diferente do que já passou. Sim, né, antigamente. E com essa necessidade de um profissional autônomo, que é um personal trainer, assim, como um advogado, desde que se formou em Direito, sabe? Poder ter essa vida fora do trabalho, né? Dar atenção à família ou a outros negócios que venham a surgir, mas também estar na área.
ela, enquanto personal, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, assim, sabe? Sim. Sem a empresa que está nos proporcionando. Então, acho que foi um dos pontos fundamentais. E um ano depois veio a nossa nenenzinha aí, que está com um ano aí. Que engraçado, parece que foi premeditado, mas não foi. Mas assim, não. Sim. acho que foi isso aí. Aí, na época, eu trabalhava no Ministério Público ainda, como assessor. Mas não, vamos entrar junto aí, vou entrar como sócio, organizando a parte administrativa, tabelas, aquela parte toda burocrática. E a Aline montando o time, montando a parte até da própria logística de como dar aula, onde vão ficar os aparelhos e tal, mas cuidando de obra. Qualquer obra que seja em casa ou numa empresa, os dois cuidando de obra. E os dois se dividindo, ela dando as aulas de personal dela também, indo para lá e para cá, carro, né? E eu ainda trabalhando no fórum. O começo foi essa turbulência toda aí. Sim. Ô, Ali, e sair da tua área, que é o do direito, né? Ir para um mercado que até então era desconhecido para ti. Como é que foi isso? Foi tranquilo? Foi fácil? Foi Foi difícil bem pra turbulento. caramba. A cabeça do homem aí, cara. A gente que é... Nosso primeiro ano foi, né? Ainda mais no Bem, direito, né? Que é mais caixa, assim, Sim, né? Mais sim. fechado na lei, na interpretação. E tu estava há quantos anos no Ministério Público? uns 10 anos, né? Sim. Contando a época de estágio também, né? Querendo fazer concurso, ou talvez depois advogar na área e tal. Mas a questão do empresariar também, nunca tive um incentivo tão grande dentro da família, assim, também, né? Pela Sim. história dos meus pais, que trabalha, minha mãe é médica, meu pai é policial federal. Então, assim, sabe aquela coisa, cada um na sua profissão e tal. E eu pegar assim, vou abrir uma academia. Ou vou abrir, sei lá, um bar, uma coisa. Existia esse receio. As pessoas não iam falar assim, meus parabéns, que legal, cara, que iniciativa boa. E a gente precisa dessa aceitação, né? Sim. E essa minha saída de lá, entrando numa área que não é minha, até entender que, assim, eu como empresário, assim, foi muito difícil, assim, sabe? Foi bem difícil. Parece que eu perdi alguns anos da minha vida, né? Porque eu não comecei antes. Eu fiz, exatamente, Mas daí isso nas conversas entre nós, com amigos, né? E no dia a dia a gente vai entendendo o quão importante foi o que eu já vivi até aqui, independente da área, assim, sabe? As experiências, vivências. Fundamentais, né? fundamentais, Até assim. porque a faculdade e o trabalho dele fez ele ser excelente hoje na nossa empresa, porque ele que monta as planilhas, ele que faz os textos de venda, ele que faz as vendas. Os contratos, os né? contratos, é tudo com ele. Então, acho que foi bem importante. Já tem uma assessoria jurídica também. Acaba sendo isso aí. certeza. Acaba sendo isso aí. Mas acho que vale destacar, a gente se conheceu em uma das academias que eu trabalhei lá atrás. Na Clindex, vocês Na lembram da Clindex, que foi Paulo Marques? Sim. a academia que eu trabalhei aqui em Paula. Itajaí, do Paulo. E a gente se conheceu lá, então depois a gente se reencontrou, mas o Ali sempre foi do movimento, né? O Ali é do esporte, jogou futebol, sempre estava Craque do em futebol, movimento, treinando. Vai. Então acho que a gente conseguiu conectar isso, assim, essa Não é uma vida área que ativa fugia, dele. Não é uma área que fugia, assim, do que eu gosto, do que eu prezo na minha vida, assim. É Então, um ambiente já que tu já estava que eu já gosto. adaptado ali, né? Só não gostava de musculação. Odiava. Sim, e aí quando a gente começou a namorar, eu treinava ele, era o único homem que eu treinava. Daí eu exclusivo. treinava porque, né, o cara fazia... Vamos subir morro, 6 da manhã, vamos embora, lógico. Na hora ali, na hora da conquista, o cara Vai tudo hoje. Vira até triatleta. Mas acho que tu começou a gostar, né, amor? Não, daí eu comecei depois a gostar de, muito. de Porque, treinar assim, comigo. Aí vem a venda, né? Agora vamos vender. O método que a Aline desenvolveu, que é específico para mulheres, mas assim, para nós que a gente não gosta daquela musculação raiz, sabe? Tradicional. Tem amigos nossos que eu acho muito legal, que, desde os 15 anos treina, malha, vai à academia. Eu acho legal isso, só que eu não gosto. Não gosto de... Até hoje eu estou inscrito em 2 academias aqui, por exemplo, em Itajaí, e é difícil eu ir sozinho. Eu ir para treinar sozinho, assim. Por quê? Porque aquela coisa, aquela repetição, tu fica ali parado muito tempo esperando e tal. E o que acontece dos treinos da Aline, que a Aline monta e que aplica no espaço também? São treinos muito dinâmicos, que em 45 minutos tu mata, e aí tu, por exemplo, dá um exemplo, tu faz aqui um movimento aqui, tu faz 12 repetições desse, e na sequência tu nem respira, tu já faz um outro aqui, e aí depois tu respira um minutinho, mas já vai para voltar. Então, trabalha tanto a parte muscular, mas também o cardio, né? Que é o que a gente gosta. Sim. E que eu gosto de jogar bola, gosto de jogar futebol e tal. Então, assim, eu passei a gostar dessa área da musculação
por causa do método da Aline, que é diferente de muitos outros, assim, né? Que a gente vê Foge por aí, do assim. tradicionalismo, Foge do no caso. tradicional, acredito que sim. Entendi. E eu acho que já dá até para falar que isso é um dos diferenciais do espaço, o método. Esse estilo de treino diferente é o que vende e é o que conquista as mulheres que treinam com a gente. Certo. E vocês, como empresários, qual foi assim, aquele principal desafio, aquela principal dor que vocês tiveram a, de fato, poxa, abrir as portas, abrir o meu CNPJ e teve algum momento assim que foi um pouquinho mais conturbado? Sim, vocês acho podem que citar para a gente? no primeiro ano, a gente teve bastante dificuldade em entender a relação com funcionários. A gente gostava de se conectar e a gente achava que eles tinham que estar perto, que elas, né? Porque a gente trabalha só com Sim, mulheres. aham. Que elas eram família. Mas aí a gente entendeu que não pode estar não pode estar longe, mas também não pode estar tão perto. A gente não pode ter tanta interação ao ponto de confundir as coisas. Acho que o primeiro ano a gente aprendeu isso. Sim. Então foi uma das maiores dificuldades. Hoje a gente lida com isso de uma maneira melhor. Até a gente porque entende daí, assim pra os tomar papéis. algumas decisões, assim, se tu tá muito íntimo das pessoas, assim, é difícil, entendeu? É cortar A própria um- hierarquia, Sim. né? Eu acho que elas confundem um pouco, porque a gente é assim, a gente é chefes bem legais, eu acho, né, amor? Eu acho que sim. É, Não, Faz no uma sentido enquete depois. vamos fazer uma enquete. Não é uma coisa burocrática, assim, Sim, uma sim, conversa sim. leve, né? Dura São- quando tem que ser, só que assim, como se fosse um amigo mesmo conversando, uma amiga no caso, né? E aí no começo a gente teve algumas confusões aí por isso. E acho que o principal foi esse, né? E a questão ali talvez é de se organizar lá financeiramente um sim. pouquinho melhor. Deu tudo certo porque a empresa foi um sucesso e graças a Deus os alunos compraram a ideia e foram renovando e tal. Mas a Só gente que, foi assim, um pouco sim, maluco. Sim, foi um pouco maluco, assim. Eu me Foi. lembro que teve um dia à noite que eu fui na casa de Sim, vocês. foi e a crucial gente, esse teu dia. A gente, poxa, vamos fazer um ponto de equilíbrio até onde dá de ir, né? Tem uma dica que eu dou que assim, ó, tenham sempre um contador excelente, que é o caso do Dudu, porque assim, ó, tu foi fundamental, cara. Foi. A gente conversa com várias pessoas e conta Sim. e cita o teu nome, assim, até fica a gratidão. Legal, muito obrigado. Porque o Dudu nos trouxe essa coisa assim, ó, pô, a gente quer abrir, olha que legal nossa ideia. Tá, mas peraí. Pô, foi bem assim, cara, assim, foi um Foi. banho de água fria, assim, mas calma aí, nem tá nem aí pra tua ideia. Vai ter esse gasto, esse gasto, esse Qual gasto, vai esse ser, gasto. essa aqui vai ser teu custo, né? Qual vai ser, quantas alunas vão precisar colocar aqui? Quanto que tu acha que tu vai cobrar? A gente vai cobrar por dias de semana. Se tu treinar uma vez, tu paga X, 2 Y. Então tá, então vamos fazer uma média de quanto seria um ticket médio aqui. Tá, então a gente precisa de quantos alunos? Acho que 60, né? Na primeira conta era 60. Depois já foi Pra- para 80 ali, depois- naquela conversa. Não, a gente precisa de 80 alunas para manter o espaço. Aí a gente já deu Pra aquela pagar as recuada. contas. Para pagar as contas só. Nem pagar vocês, sonho nem é nada. realidade. Sim, sonho e realidade. Expectativa e realidade. Pô, mas foi fundamental, Sim, assim. sim. Foi. E aí a gente colocou aquele número Como na cabeça meta. e não, vamos buscar pelo menos esse pra gente conseguir pagar as contas. E eu me Mas- lembro que já no primeiro mês, tipo assim, sei lá, se Não, era 80 dobrou a e meta. já tava 100 e pouco. E eu 120, falei, a gente poxa, passou de 120 no assim, primeiro cara, mês. que legal, né, Foi. cara? E uma das coisas legais de falar é que, pela minha experiência na outra empresa, eu consegui trazer bastante mudanças. No outro estúdio, eram 4 alunas para 2 professoras. Então, eu ficava limitada, né, no Sim. valor que a gente recebia, porque eram só 4 alunas. Aqui eu já falei, não, a gente vai ter que ter um espaço maior para colocar 6 alunas para 2 professoras. Porque eu sei que o meu método dá conta de atender, cada professora atender 3 alunos. Então, eu Certo. trouxe essa mudança por experiência lá atrás. Então, vocês têm uma carga de treino de 1 hora. 45 minutos. 45 até, minutos. São 6 pessoas no máximo. 6 que... alunos por horário. Ah, Isso. legal, 6 legal. alunos por horário e 2 professoras cuidando cada uma de 3 alunos. Fica Então, bem é personalizado bem também, personalizado. né? Legal. E esse processo de estruturação, que né, tem o rosa, tem Sim. toda uma cara Aline, né, de ser. Foi tudo ideia tua, teve participação do Ali. Como é que foi essa construção do espaço com a tua identidade? Hoje a gente olha lá o espaço, a filial agora, o segundo Bem local rosa, de né? vocês. Tudo Bastante rosa. E tem a cara, né? A cara da Aline, Sim. agora já tem uma identidade, né? Como é que foi esse processo? Surgiu de onde essa ideia? A minha logo já era rosa, né? Esse primeiro símbolo aqui é a minha logo, a Aline Vicente Personal. E eu sempre usei o rosa como a minha cor. Por ser a cor das mulheres, Das né? mulheres. Rosa, Como eu já trabalho tradicionalmente, né? Tradicionalmente, Tá mudando E eu já sim. trabalho com as mulheres já desde que eu me formei, então já estava isso... a minha logo até fiz...
Eu tinha uma outra logo e essa eu refiz para poder entrar com esse visual, assim. Eu queria algo rosa, queria algo com meu nome. Só para vocês entenderem, a logo da Aline, só a Aline personal. Só isso aqui, só esse é a símbolo. primeira. O primeiro símbolo aqui, o primeiro azinho. Como se fosse um azinho. Aham. Que é um Ele é um formato de manilha. anilha de treino, De tá? treino, sim. Aí, quando foi criado o espaço, o que aconteceu? A Aline, que então era personal, atendia 20 pessoas, ela aumentou, né? E aí aqui ela forma um M de Criou um movimento, time. entendeu? Legal. Então ela aumentou conexão. a Sim. questão da capacidade de atender mulheres, assim. É bem legal essa questão da criação da imagem E da os marca, vários porque tons tudo de tem motivo, rosa. assim, Sim. sabe? E os vários tons de rosas, porque a gente atende todo tipo de mulher. Ah, legal. Deixa o registro da Jo, que é a nossa amiga nosso maravilhosa, marketing. que trouxe várias ideias e sempre conversando com a gente para chegar onde chegou, que a gente acha lindo. Até quando a gente vai fazer as camisetas com o Rafa, ele fala, pô, mas a logo de vocês fica bonita em qualquer tecido sim. que fizer. Sim. Então, E aí eu já tinha a minha logo, né? Já tinha o meu nome bem forte aqui em Itajaí. Eu trabalhei aqui em Itajaí na Clindex por muito tempo, trabalhei acho que 5 anos. Aí abri o meu estúdio, saí do estúdio, mas eu tinha grupo de corrida só para mulheres, treino funcional na praça só para mulheres, então eu já tinha um nome bem forte com as mulheres. E aí isso eu acho que incentivou a abrir o espaço só para mulheres, e aí com toda essa pegada do rosa, do conforto e da ideia de estrutura voltada para a mulher. Certo. Uma pergunta aí para o casal. No início, vocês tinham, de fato, obrigações, deveres dentro da empresa, né? E essas rotinas, elas se mantiveram ou vocês já alteraram? Poxa, o Ali cuida sempre do financeiro e até hoje está do financeiro. A Aline cuida da parte operacional e treinos. Continua a mesma formatação ou já mudou de acordo com a necessidade da empresa? Tá mudando, A gente é. cresceu bastante assim em 2 anos, graças a Deus, Sim. né? Mas no começo os dois faziam tudo. Sim. Isso é uma das coisas que a gente pecou também no início. Mas acho que talvez por querer talvez Os dois querendo controladores, tudo, mas no bom sentido, assim, sabe? Tudo passava pelos dois e isso era extremamente cansativo. Só a parte de imagina. treino que não, porque eu não tenho capacidade técnica para isso. Mas o resto da empresa tudo passava pelos dois. E aí isso acho que nos consumiu a um Sim. ponto de gerar atritos e tal. Até foi uma das dificuldades como casal empreendedor. Isso lá no início. Um querer se meter na Função do outro. função do outro. Apesar de às vezes até pensar parecido, mas como fazer, né? Tu tem que às vezes dar espaço para a pessoa fazer daquele jeito. E aí hoje eu cuido da parte administrativa, então a parte financeira, vendas, recebimentos, pagamentos, o contato direto aí com a parte fiscal também, e a questão de sistema, porque a gente tem um sistema que as alunas têm um aplicativo, né, que lá elas conseguem remanejar aulas, conseguem ver o contrato delas, ver quantas sessões tem para fazer e tal. Esse cuidado do sistema, ou seja, esse cuidado direto com a aluna, as conversas com a aluna, o manual de como atender as pessoas, essa parte é minha. E a Aline, ela cuida da parte facinha, que é gerenciar um time Um time de 18 alunos. 18 professoras. 18 agora, 18 professoras. funcionários, É né? fácil. Entre Sim, projetos. sim. E mais os treinos. E mais, Exatamente. Ficou com a parte fácil, então. Daí ela... E aí, e mais os personagens. e as personagens dela. E a gente está numa transição maravilhosa. Que pode falar aqui? Pode. Eu não sou baú para guardar nada também, É né? minha última semana como personal essa semana. Acaba o ciclo. Acaba o ciclo. Fecha a um gente ciclo fecha essa lindo, né, semana. de muitos anos Tô de- até bem emocionada, As porque alunas imagina. já sabem? Já. Já estão sabendo. Tá Então, chorando, já ó, tão tá bem- chorando. tão Cara, mas é sofrendo. muita diferença, né? Imagina, né? Um relacionamento que tu acaba desenvolvendo, Sim. né? Quando a gente abriu o espaço, eu tinha 22 alunas, eu dava aula o dia inteiro. Então, eu ficava na empresa, no espaço, mas dando aula para as minhas alunas. 6 da manhã em pé. Fora comandar a equipe. Daí engravidei, comecei a diminuir, tive a Duda, diminuí para metade e hoje eu dou aula só de manhã para as alunas de personal. À tarde eu deixo para as funções do espaço. E aí essa é a minha última semana dando aula, porque a gente vai focar, vou voltar a minha energia toda para o espaço. Pro espaço. Toda para o espaço. Entendi. Essa questão de liderança, de gestão do time. E até para estar junto lá, dar umas aulas para as alunas do espaço, acho que precisa disso. Sim, A Aline sim. cuida do time, né? Das professoras. Então, a professora, para entrar lá no espaço, ela precisa passar por pelo menos 2, como se fosse um curso, assim. Um treinamento. Treinamento. Um treinamento. Mas eu digo que é um curso porque, assim, é umas 3 horas, quase que uma pós-graduação que as gurias têm ali, né? Porque daí revisa coisas que viu na faculdade ali
mas explica como é que ela monta os treinos. O Na principal, prática. acho que É o método, que é essa coisa que eu te falei de dinâmico, de combinação de exercícios e tal, dentro de 45 minutos, de ter um olhar individual para uma carência de uma aluna que é diferente da outra e tal, entendeu? Então, elas têm esse treinamento com a Aline e ficam depois com as professoras que já estão ali no dia a dia, tendo essa convivência para depois começar, de fato, com o professor. Então, assim, é um cuidado extremo, porque é o nome dela, enquanto profissional, que ela está terceirizando para pessoas de confiança dela, assim, né? Então, é importante até para evitar uma lesão, etc. Sim. Então, como é que ela vai fazer isso dando aula de personal? aula. Passando a manhã dando Fiz aula. até agora, né? Só que é loucura, Mas vai assim, tá bem ganhando puxado. corpo a empresa, crescendo, Sim, e aí isso aí acaba tendo que mudar as atividades tuas, de fato, né? Do Sim, dia a dia. o time dobrou, né? Agora, em 3 meses, o time dobrou. Então, Que legal, tem legal. mais Parabéns funcionária, aí. precisa de mais tempo. Isso é o resultado do Sim. sucesso, da dedicação de vocês, Sim, né, cara? De 16 arregaçar. anos de profissão esse ano. E é interessante Não é do dia porque, pra noite, assim... né? Não é do dia para noite. Quando eu era estagiária, e eu gosto bastante de contar essa história, eu não tive ajuda. Ninguém ajudou. A profissional que trabalhava comigo tinha até um pouco de ciúme. E na minha área tem bastante disso, assim, rola bastante disso. E as meninas entram no espaço, elas não precisam saber de nada. Eu ensino tudo, do zero. Legal. Eu ensino elas a Dá uma oportunidade. treinarem, eu ensino tudo que eu aprendi nesses 16 anos de profissão, em todos os cursos, nas 3 especializações, em clínica que eu já fiz. E ensino do zero a atender, a montar treino, a corrigir, a passar o movimento corretamente, faço um checklist de postura. Então, assim, no meu método tem tudo isso, desde o ensinar o básico até a montagem do treino. Então, é bem legal, porque as meninas que trabalham com a gente hoje, elas sabem tudo que um bom profissional precisa saber e passou por mim. Sim. Fez esse treinamento comigo. Entendi. E voltando ainda para a questão da convivência do casal, tanto em casa quanto no trabalho, o que vocês acham que pode gerar mais atritos para quem está nos acompanhando, que também é muito comum, né, Sim. casais de fato terem negócio. Então, assim, qual é a dica para evitar os conflitos, né? Não ter, né? De fato, evitar. Eu acho que é cuidar ficar falando do trabalho o tempo todo, assim, às vezes o Ali vem falar do trabalho, não, amor, agora vamos segurar um pouquinho, né? Vamos deixar para falar de trabalho depois, porque a gente vive a empresa. Saber separar os momentos. Separar. Tem momentos que não precisa ser falado da empresa, mas E o que a gente aprendeu na marra que é o se respeitar. isso também. Como é que é? Tipo assim, ela tem a função de cada um. Ela tem as Esse é o funções principal. dela. Os limites, né? Sim. E assim, a gente tem grupo com as professores. Exemplo, acho que o maior problema quando a gente tem empresa que presta serviços é que lida com muito funcionário e contato direto com pessoas, né? Não é uma venda de um produto que se tiver estragado, Entregou. troca o produto. Vai embora e deu. Então, esses atritos que tem, a gente se dividiu para quem vai cuidar do quê? Né? Assim, aconteceu uma coisa ontem no time 2, aí vem, só que essa informação ela vem para mim também. Sim. E aí, eu fico puto, explosivo e tal, e aí em casa a gente quer argumentar e tal, só que eu respeito, eu até extravaso, falo para ela, isso aqui não podia, mas o que ela decidir, ela vai também pedir a minha opinião e vai ser uma decisão Mas conjunta, eu resolvo. mas assim, é ela que vai ter essa conversa. Eu que apago o fogo. Né? Ou outra situação daí a parte administrativa, de um atendimento, de uma venda errada e tal, vai chegar nela também. E depois, Também mas dou minha opinião. ela não vai ir direto na pessoa, né? Ela vai conversar comigo para depois eu Tu resolver. é o decisor dessa área. Eu acho que isso... As funções, né? Essa divisão é o que mais, assim... De um ano para cá, a gente não teve Sim. mais atrito nenhum, assim, graças a Coisa tanto que linda. começou as É, coisas... legal. Fica a dica Os importante. casais Sim, empreendedores. E é muito engraçado, porque no primeiro ano eu controlava tudo, as contas, quanto entrava, quanto não entrava. E agora, nesse ano, o Ali faz tudo nessa parte, ele cuida disso, e eu tô tranquila, não preciso ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Até tirou uma carga de cima de mim, foi bem bom. E pra mim também, porque as gurias vêm Sim. me contar, porque depois eu sou amiguinho de todo mundo, as gurias, Ali, aconteceu isso. Isso aí eu não tô nem sabendo, cara, isso aí é a Aline que vai resolver. Empurra pra ela. Mas porque senão... Sim, imagina, cada um no os seu dois quadrado, né? endoidam, né? É. E aí, Eu acho que- energia, tu tem tempo e energia, né? Se tu ficar
perdendo o teu tempo e tua energia. A gente aprendeu a também não dar valor para tantas picuinhas e tantas coisinhas pequenas, porque tudo a gente super valorizava. Precisamos resolver, isso não tá legal. Então a gente aprendeu também que tem coisa que a gente precisa resolver agora, tem coisa que a gente vai resolver depois, tem coisa que não precisa nem ser falado, que vai se resolver sozinho. Sim. Mas eu ouvi de uma pessoa esses dias que a gente que sente muito, às vezes assim, supervaloriza pequenos atritos que não precisava, é porque a gente tem muita empatia. Sim. Entendeu? Foi o problema talvez nosso de ser muito amigo no início, ou de dar muitas oportunidades para quem às vezes é melhor vetar por aqui porque, né, ou até próprio formas de atender cliente, muitas brechas que daqui a pouco se prejudica porque dá uma liberdade muito grande, mas porque a gente tem essa empatia, a gente é muito coração, age muito coração. A gente é bem parecido nisso. E tu vai aprendendo principalmente com esses empresários mais casca grossa assim. E tu vê, esse cara tem umas decisões que, assim, são as pessoas mais maravilhosas do mundo, ajudam todo mundo e tal, mas agem com a razão, assim, não deixam o coração oportunizar que aquela probleminha pequena se torne grande ao longo do tempo. Assim. Certo. E a questão, eu vi que tem bastante sucesso nas redes sociais e tal, são 16 anos, né? 16 anos muda de muita carreira. coisa. Mudou muita coisa, Sim. principalmente de comunicação, né? De interação. Como é que foi esse start de usar as redes sociais e de fomentar, talvez, o negócio, né? Tua atividade? Bom, eu sou bem blogueira. E desde a época do Facebook, eu já divulgava a Clindex, já botava lá as minhas turminhas. Eu sempre tive muitas turmas, assim, a mulherada da turma das 6h30 da manhã. Então, eu sempre divulguei muito a academia. E aí, quando lançou o Instagram, a época do Instagram, eu já fiz meu Instagram, até o meu @ é Aline Vicente Personal Trainer, desde que o Instagram nasceu, já para divulgar o meu trabalho. Então, eu já tinha essa divulgação toda do meu trabalho na rede social. E aí, quando a gente abriu o espaço, a gente já abriu a conta do espaço e só continuou, assim, com esse estilo de divulgação. É até engraçado e legal falar, né, amor, que quando a gente abriu a conta do espaço, porque a gente tem a minha e tem a do espaço. São duas contas diferentes, tem a da empresa. A gente fez todo o marketing sozinhos e a divulgação inicial ali a gente mostrou a obra, mostrou tudo que estava acontecendo, como ia ser o espaço. E isso fez a gente fazer as primeiras matrículas. A gente fez uma pré-venda antes de abrir. De 1 mês e meio. De 1 mês e meio. Menos, assim, só mostrando o que ia acontecer, aqueles como ia ser a empresa. Assim, mistérios. Foi bem legal. Bem orgânico. Nós Foi fizemos muito assim. orgânico. E foi tudo pela rede legal. social, pelo Instagram. Muito, muito, muito. A gente tinha muito seguidor, mais de 1.000, eu acho, já. Sim, já no começo. Acho que a gente abriu e logo bateu 2.000, assim. Tanto que no nos primeiro primeiros meses. dia da abertura das vendas, choveu de gente lá, assim, já para se matricular e o que a gente achava que já era um sucesso lá no Instagram realmente era, Realmente entendeu? legal. E Sim. muito por causa desse marketing orgânico aí. Mérito dela, assim. Tanto que uma das decisões dela largar a área de personal, assim, é a gente investir bastante na imagem dela. Hoje o nosso marketing, a gente contratou uma agência aí que é maravilhosa, está nos acompanhando bem, assim, na linha de raciocínio nossa. Ela é paga para atender o espaço, os cards que a gente tem, os eventos que a gente vai fazer e tal, mas também para desenvolver mais ainda a marca Aline. No meu Instagram. Porque a gente entende que se a Aline crescer, né, se agora a Aline, depois de grávida, conseguir voltar para o corpo dela, com os treinos dela e tal, a Aline mesmo, eu acho que isso vai refletir nas vendas do 1, 2, 3, 4, Mais 5 sucesso. espaços que a gente tiver. Então, a gente está trabalhando em cima disso também. Certo. Falando em eventos, Ali, o que é o espaço, a Movimento Aline, vocês têm de programações de eventos que pode compartilhar com a gente também? A gente faz vários aulões nas datas comemorativas, aniversário do espaço, carnaval tem aulão. Que mais, amor? Acho que todas as datas, né? Festa junina, a gente fez a festa junina do espaço e na festa junina teve exercício, teve movimento. Legal. Sim. Eu acompanho nas redes sociais, sempre tem uma brincadeirinha em algum dessas datas, né? Que se torna também divertido, né? As clientes de vocês, as alunas, vão vestidas, elas vão adoram. fantasiadas. Outubro Rosa é um evento. Vestem a identidade do espaço Sim, também, né? sim. Isso que é legal, né? A gente fez o carnaval agora e todas vão fantasiadas, tem desfile de cada fantasia, tem prêmio para melhor fantasia. A gente está adorando fazer parceria com empresas. A gente já fez aulão no Aspas, do Grupo Uva lá, que é os nossos amigos, na Arena Itajaí, dos meninos ali.
bastante sucesso. Daí a gente traz sempre um café da manhã saudável para ser servido, uma musiquinha ao vivo e tal, para tornar um ambiente agradável, assim, sabe? E também para expandir, para trazer mais gente de fora. Uma aluna leva uma irmã, uma amiga, uma prima. E como a Aline sempre gostou desses eventos em si, a gente tem agora que a gente ainda não conversou sobre isso, assim, né? Porque agora que ela está saindo da... Ainda falta uma semana, ainda tem algumas aulas para dar. A gente vai poder ter mais reuniões entre nós, assim. A gente está... Isso já é concreto, porque a gente já teve conversa na prefeitura, de começar a se inserir na prefeitura em relação a eventos maiores para atender mulheres, né? Principalmente no mês da mulher agora, que foi de março. Esse ano não deu ainda, porque o Dudu sabe como é que é a burocracia, a gente também sabe, a burocracia é enorme, não é só querer, tem que se organizar muito. Então a gente vai se organizar para estar no calendário, ao menos de Itajaí, do ano que vem. Tanto no mês da mulher, quanto depois no Outubro Rosa e tal, fazendo o quê? O que é a nossa ideia? Assim, um evento... Aberto. Como se fosse, vamos dar um exemplo assim, uma marejada de mulheres, assim, só que voltada ao exercício físico, voltada a coisas naturais e também trazendo empreendedoras, né? Sim, sim. Parcerias com outras empresas para fazer um mega evento para as mulheres. Sim, e parcerias com empresas de mulheres para mostrarem os seus negócios. Então, a gente Que está com bastante ideia. Que combinem com a nossa área. E um caso, vocês podem contar alguma história, porque vocês mudam muito com a autoestima das pessoas, né? E teve algum momento, algum caso, alguma história marcante que a pessoa chegou de uma maneira e depois, com o processo, com a metodologia de vocês conseguiram transformar a vida dela, que podem contar assim pra gente? Tem algum caso especial que pode ser Acho que falado? sim. A gente escuta bastante, né? Que a gente mudou a vida delas, que a gente conseguiu fazer com que elas gostassem desse momento de treinar, que está mais de 2 anos na academia, mas tem uma aluna nossa que ela é até contadora. Foi muito especial porque ela entrou no espaço... Podemos falar, porque ela está até publicada, né? Ela está no nosso Instagram. Sim, conheço. Ela entrou no espaço como uma academia normal, foi testar a academia, cheia de dor no ombro, lesão, não conseguia fazer movimentos direito. E ela disse que o espaço mudou a vida dela, porque hoje ela consegue secar um cabelo, ela consegue brincar com os netos. Então, acho que é muito mais do que a estética. É essa parte de conseguir fazer as coisas do dia a dia. Eu acho que isso marcou bastante, né, amor? É que ela fez um vídeo, assim... o vídeo foi sensacional. Sem pretensão nenhuma, assim. A gente não pediu nada e tal. E ela fez e postou no Instagram dela, dizendo dos benefícios e do quanto o espaço mudou a vida dela na questão dela gostar. E aí os benefícios que trouxeram para dentro da família dela, assim, do dia a dia dela. Do dia a dia. E foi muito engraçado, porque parece muito uma chamada de marketing nossa, assim. Não, faz esse negócio foi algo natural. Algo natural. E ela fala mesmo, ninguém me pediu para fazer esse vídeo. E ela fala que ela não larga mais a academia. O treino de força mudou a vida dela. E quanto nós empresários, né? A gente, óbvio, visa o dinheiro, visa o lucro, claro, né? Mas como é gratificante, né? A gente ter esses comentários, ter esses feedbacks que a gente faz diferença na vida das pessoas, né? Assim como vocês falaram, poxa, o Dudu que me ajudou a construir, a iniciar um projeto e outras pessoas, os clientes de vocês, né? Quanto vocês fazem diferença na vida dessas pessoas. E eu acho que isso... o famoso não tem preço, né? Tem coisas que a gente acaba conquistando ao longo da nossa jornada. Isso era outra pergunta que eu ia fazer, que é a questão da inspiração, né? Porque, querendo ou não, o que tu falou, o que o Ali falou, né? Da Aline, agora a gente vai focar nela para ela se desenvolver mais aí, voltar a se desenvolver, enfim. Porque no final das contas, pelo menos eu tô percebendo isso, que é muito a inspiração também, né? Sim. De as pessoas verem que realmente tem algo que é mais do que só um treino. Sim, com certeza. Com certeza. Mexe tudo. E é aplicado dentro da mentora do tudo, assim, sabe? Que no caso que é a vida da Aline, assim, ou seja, a vida dela é ativa, ela treina, ela usa o método dela e tal, e as pessoas... ter a prova disso e usar isso é legal. Eu acho que é das chaves do nosso sucesso também. Nesses meus 16 anos na área, eu percebi que as mulheres elas não gostavam de academia porque aqueles treinos tradicionais, aquelas academias escuras, aquele espaço meio apertado, todo mundo suado. E eu sentia que elas precisavam de um espaço gostoso para elas treinarem. A gente diz que o espaço hoje é uma casa.
É como se fosse uma casa. Tem cortina, tem todo esse atendimento, esse acolhimento para uma mulher que está cheia de dor, que precisa melhorar. A minha Aline também, né? Minha esposa. Aí, Aline. Já. Vai ser nossa Já traz ela pra gente, já traz ela pra gente. E aí, e eu sempre, nos meus treinos, eu nunca olhei só a parte estética, e sim todo esse lado, assim, toda essa funcionalidade do treino. E aí a gente conseguiu Elas têm se trazer encontrado isso. muito ali, assim, é muito engraçado. E é um público bem específico, assim, de nova até uma idade mais avançada, e de quem busca aquele corpaço, barriga de tanquinho e tal, e de quem busca a autonomia para o dia a dia, assim, força física para o dia a dia. Qualidade de vida. Sim. Mas o que mais nos surpreende, o público maior, é de pessoas que, assim, talvez já tivesse gostado de treinar antes, mas nunca me encontrei em lugar nenhum. Nunca parei em academia nenhuma. Nunca me senti, assim, que eu pertenço àquele lugar, Sim. sabe? Que é o caso das academias maiores e até outros estúdios, assim, só que às vezes acabam isolando a pessoa, mas uma coisa muito natural, assim, porque a pessoa já chega mais tímida ali, né? E ali no nosso, não, além de ser só 6 por horário, além de ser só mulher, além de ter todos esses frufrus que tem em questão de material, a gente no vestiário tem amarrador de cabelo, para quem esquece. Desodorante, Absorvente, sabe? Tem Detalhes tudo que isso. fazem diferença. Shampoo, condicionador, Mas toalha. é a questão do atendimento, que é uma coisa que a gente, em toda reunião, bate em cima e assim, fala com essa turma aqui que essa galera quer ouvir hoje, né? Então tem aula que tá tocando um pop rock, um rockzinho, tem aula que tá tocando um pagode. Essa nossa segunda unidade aqui parece que é o antigo... Pagode, Como é que era que tinha aqui em Itajaí, que tocava o pagode, o Galpão da Band ali, né? Nossa, de manhã até de final de tarde só tocando Belo, Sorriso Maroto e tal. Bom que o dono não gosta também, Porque né? Porque elas pedem, elas gostam. E aí tu imagina chegar e, eu que estou escolhendo a playlist que eu vou treinar, assim, sabe? A gente deixa elas bem confortáveis pro treino e acho que isso ajuda bastante. A casa delas fora de casa, né? E aí uma curiosidade, né? A montagem, né, desses grupos, né? Passa dentro do método, tem algo também por idade, por Não afinidade? importa, não, porque isso é interessante, não importa. Não, é porque os nossos treinos são personalizados e individualizados. Tem 6 alunas, mas cada aluna tem seu treino. Entendi. A gente matriculou 6 Não alunas diferentes na turma. Né? É um treino pra turma. Só que cada aluna tem o seu treino para sua necessidade, para o seu objetivo. Então elas estão na mesma turma, mas elas são direcionadas cada uma para o seu treino. Fazem uma mobilidade inicial todas juntas e aí depois a Aline trabalha com a fichinha física que fica ali em cima. As duas professoras, elas olham na fichinha e vão direcionando cada aluna para o seu exercício. Então, as alunas não ficam com aquela ficha na mão. Diferente de academia também, que a aluna tem que andar atrás do professor para perguntar o exercício. As nossas não pegam treino, elas montam, só fazem. Né? E elas montam os aparelhos também. Montam E as peso, nossas professoras colocam peso, tiram o peso, monta todo o circuito que a aluna vai fazer, ela só precisa treinar. Outra exigência que eu percebi a Aline cobrando das meninas também, anotem nas fichas Sim, o peso que a menina pegou na última aula. Por quê? Ela se matricula segunda, quarta e sexta às 10h15 da manhã. Porém, dentro dos planos, elas têm a possibilidade de remarcar essas aulas através do nosso aplicativo. Então, assim, se ela for daqui 6 meses, sempre 10h15 da manhã, ela não precisa nem olhar o aplicativo, não precisa nem baixar. Agora, se porventura chega numa sexta-feira, eu não vou conseguir, e eu sei que eu não vou conseguir, ela tem que remover o nome dela da turma, isso para oportunizar que outra aluna também possa ocupar aquela vaga dela e remarcar essa aula dentro da grade em turma que tem a vaga. Então, assim, ainda que a gente esteja num cenário que esteja quase lotado o espaço, acaba que elas conseguem repor essas aulas em turmas de horários nobres, digamos assim, porque as alunas acabam não querendo ganhar aquela falta, né? Ou se vai viajar, tranca o plano, então a vaga é dela, mas naquela semana ela não está, então outra pessoa pode usar aquele horário. O que eu fiz? Eu trouxe a ideia do personal para o espaço. O personal funciona assim, né? Você tem hora fixa, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4, 5, mas você tem horário fixo, e aí quando não consegue ir, consegue repor. A gente fez isso para o espaço. Então, as alunas têm essa flexibilidade. E aí, quando ela troca de horário, pode ser que ela pegue outra professora. Mas aí o treino dela vai estar lá, com peso, com alguma orientação, com alguma observação. A nossa ficha... Por isso que eu ainda estou no manual, ainda estou na fichinha. Porque eu vejo que sistemas eu ainda não consegui encontrar algo que encaixasse, que a gente conseguisse fazer um método tão personalizado. Porque a gente bota uma anotação que, às vezes, eu fiz no dia ali. Tive que trocar a barra pro halter.
E aí no computador fica mais difícil, né? Quando a gente foi escolher o sistema, foi bem interessante isso, porque a gente conversou com alguns, né? E a maioria é o seguinte, vamos dar um exemplo de um treino do Juninho lá. A gente se matriculou e aí tu vai lá e faz o check-in. Né? Como nas academias, nas aulas em grupo, por exemplo, tu vai lá, tem até 12 alunos naquela aula, então eu vou lá e faço check-in. Conosco não, eles tiveram que até mudar a plataforma do sistema nosso ali por conta da gente, ali, depois de várias reuniões. Para quê? Para as gurias poderem ficar fixas nas turmas e depois poder remanejar de acordo com o que a gente mexer no sistema. É um plano de 2 vezes na semana mensal, né? Então ela tem 8 aulas lá, ela pode trocar até 2. Tem um limite também para não virar bagunça, digamos assim. Né? O que eu entendo, né, nessa minha 16 anos na área aí, nessa minha longa experiência, elas precisam ter um horário fixo para conseguir ir. Porque, assim, academia tradicional, tu tem o dia inteiro. Para elas. Criar a própria rotina. Para ter constância no treino, tu precisa ter o horário do treino. Eu vi que mudou muito a vida das minhas alunas de personal, ter o horário fixo. E no espaço a gente tem uma adesão enorme, porque ela sabe que ela tem que ir aquele horário treinar. Se ela não conseguiu, ela consegue trocar. Mas aquele horário é o horário de treino. E tem quem não consiga, infelizmente. Sim, tem. A gente tem bastante aluna que consegue... remanejar. Tu disse que tem quem não consiga... Não, tem quem não consiga se adequar a essa questão por conta da rotina. Tem. Né? Então é um público bem específico também, não dá pra gente querer também abraçar, tem rotina que impede que a pessoa... Sim. Tenha esse horário fixo, Mas essa ideia de flexibilizar. Disciplina, assim, ir no mesmo horário, e a flexibilidade ajuda, é uma das coisas que ajudam bastante. Diferencial também, né? Uma pergunta agora direcionada para a Aline. Na época não tinha o espaço, mas você era personal, pandemia. Sim. Como é que você conseguiu se reinventar num momento que a gente não podia ter contato com pessoas? Sim. O que conseguisse extrair de bom por esse lado? Aí eu dava aula de personal, tinha, acho que umas 20 alunas. Todas elas treinaram online, todas. Sim. Eu acho que não tive nenhuma aluna de personal que saiu. O grupo de corrida, eu tinha um grupo de corrida só para mulheres, ele bombava, assim. O grupo eu não consegui manter porque era corrida, né? E a gente não podia ir para a rua, então o grupo eu não consegui manter. Daí eu tinha o personal, mas eu precisava de algo que me desse uma renda extra, porque fiquei com bastante medo que a gente não pudesse mais atender, enfim. E aí eu lancei a minha assessoria de treino online, onde eu monto treino virtual para a aluna fazer em qualquer lugar. Foi na pandemia que eu lancei. Foi em abril. A pandemia legal. Foi março, né? Foi. Um mês depois eu abri. E eu tenho até hoje. Hoje eu tenho, acho que, umas 40 alunas no Consegui se online extrair, também. Então, da pandemia, algo que mudou um pouco o teu negócio, né? De fato, consegue conquistar outros públicos, mesmo não, algumas pessoas não estando no espaço, né? Na verdade, eu tenho alunos até fora do Brasil. Que legal. No online. Que massa. Tenho. Várias, e é o meu método por um aplicativo, onde tem um vídeo dos exercícios, série, repetição. É a mesma coisa que acontece no espaço, só que a aluna tem na palma da mão, né? Ela tem um personal acompanhamento ali, teu também. E tem o acompanhamento. A gente troca o treino a cada um mês, igual é o meu atendimento personalizado do personal. Sim, e contem pra gente também o que mais o espaço oferece além do treinamento com a tua metodologia, né? Sei que tem outros profissionais parceiros. Sim. O que vocês podem compartilhar com a gente dessa parceria que vocês têm? Abre a lista. A gente Portfólio, criou o treino serviço. personalizado, que eu falo que é o coração do espaço, até porque o treino de força é super importante para a mulherada, mas eu sabia que seria legal apresentar outras modalidades, né? Outras formas delas se movimentarem. Tem gente que não gosta do treino de força. E tem gente que quer fazer o treino de força e complementar com alguma coisa. Mas isso é algo que vocês identificam ou vem parte do próprio cliente, da própria aluna de vocês? Eu identifiquei ao longo desse Sim. nesse meu período aí trabalhando com as mulheres. E aí, na estrutura do espaço, quando a gente montou, eu quis abrir uma sala atrás, que é uma sala das aulas em grupo, até na unidade 2 tem também, que a gente chama de sala movimento. Lá a gente tem as aulas em grupo, que são também turmas pequenas, de 6 a 8 mulheres, uma professora dando aula, só que daí é uma aula em grupo, né? A mesma aula para todo mundo, um circuito, digamos assim. E aí a né? gente tem todas essas modalidades. Funcional, gap, que é glúteo, abdômen e pernas, pilates solo, LPF, que é um trabalho de vácuo abdominal. Sim. Que é uma fisioterapeuta que dá essa aula, né? Balé fit, o grupo de corrida vai correr, que acontece na rua, né? Mas se chove, aquela salinha ali ela está disponível para fazer, daí vira como se fosse um funcionalzão, assim, né? Funcional kits, danças urbanas, dança personalizada, que daí é individual, Muay Thai e defesa pessoal. Agora na unidade nova tá com Yoga.
que não tem na unidade 1, mas tem na 2. E Balé, Baby Class que também. é Baby Class. O que mais que tem? Acho que é isso. E danças dança, urbanas. Portfólio coisa. grande, que legal. Sim, legal. a gente tem bastante Opções. Bastante opções. E além dessas aulas, a gente também, nas 2 unidades, tem um consultório, assim, que é uma sala, mesa e maca também, as 2 têm, que atendem nutricionista, esteticista, terapias manuais, aí faz ali ventosa, desde as de força mesmo ali, né, de massagem, até um reiki e uma fisioterapeuta pélvica. A gente tem também o nosso personal exclusive, que é a aluna que quer treinar com o personal, ela treina, até agora treinaria comigo, ou com uma das nossas profissionais. Então dá para treinar também com o personal, só ela treinando com a professora. Agradam todos os tipos. Todos os tipos. Legal. E também alunas, então, de todas as idades também, crianças todas. até... A gente tem criança, adolescente, gestante, a gente já atendeu muitas gestantes, hoje eu acho que a gente está com 1 ou 2, se eu não me engano. Todas as idades, a gente tem senhoras de 60 e poucos, E é legal que as 70. gestantes, elas acabam tendo ali o bebê, fica um mesinho ali, agora hoje voltou uma que tem um mês, né? Tem um mês só, já está voltando a se exercitar. Ô, Aline, parte técnica da gestante, de fato é recomendado, atividade Sim, física? é recomendado. Fala um pouquinho sobre isso. Quando a médica libera, né? Diante atestado médico, quando a médica libera, é recomendado em todos os meses da gestação. É um treino totalmente diferenciado. É diferenciado. No começo, até os 3 meses, a gente pega mais leve, faz um trabalho diferente, não se faz abdominal, tem todo um protocolo para atender. Tem que saber fazer, né? Não, Sim. Todo um trabalho para isso. Né? Não é treino igual uma aluna normal. Sim. Precisa de todo um cuidado diferenciado que a gente tem, porque a gente personaliza o treino. Certo. Estamos no 2º ano de Espaço Movimento, Aline. Segundo, não? Indo para o terceiro. Indo pro terceiro. Fechamos o 2º em janeiro, estamos indo para o Indo pro terceiro. terceiro. E já com 2 unidades. 2 unidades. E quais são os projetos para os próximos anos? Conta aí pra gente. Cada ano um. Dobrado? Acho que Dobrado? a nossa ideia é expandir, é abrir Tem mercado para isso, na visão de vocês? Tem? Na nossa visão tem. Né? Eu acho que, sim. da nossa visão, a gente, inclusive, eu frequento outras academias que daí viram amigos, assim, acho que a gente não tem competição, assim, sabe? Sim, Tanto que a gente está em regiões que tem vários outros lugares para fazer exercício, só que não são iguais aos nossos. Então, acho que a gente não sempre vai ter, sempre vai ter mercado para nós, eu acho, assim, sabe? Com o nosso modelo de negócio, com esse atendimento personalizado, com esse espaço todo bonito, bem feito, assim, eu acho que ele pode estar do lado de uma academia Wave, que eu tenho como referência, que eu acho que não vai ter problema para nenhum dos dois. São posicionamentos assim, estratégicos totalmente diferenciados. Eu acho isso bem importante, tudo bem, e isso né? nos dá segurança de continuar essa nossa expansão, digamos assim. E nessa vontade de expandir, foi em 2 anos já abriu outra, né? 1 ano e pouco, né? Começou o movimento da segunda, né? Bem prematuro, assim. A gente começou a fazer os manuais de atendimento, de padrão de atendimento, o próprio manual das aulas da Aline para as professoras e tal, que hoje a gente já existe, né? Um padrão para nós. Mas ali demorou um pouquinho. Demorou e já abriu o 2º, mas porque sabe quando vem aquela vontade, não, tá na hora, vamos, temos que fazer. Eu penso que talvez o mais difícil é tu criar essa padronização, né, de tu estabelecer o método, de poder replicar. É mais tranquilo, né? Isso, então tu já tem isso. A gente tem uma das professoras que virou franquia, gerente, né? nossa, né? E junto com todo esse padrão que a gente deu para ela criou um outro. Olha que interessante. Ela treina as olha como ela pegou o nosso Legal. jeito. Ela criou um PDF que ficou maravilhoso, que daí ela acaba treinando as pessoas que vão entrar na área administrativa para ajudar ela. Então ela pegou tanto o nosso jeito de que, tipo assim, ela também sentiu a necessidade de passar isso ali, imprimiu e entregou para elas, ó. É um padrão. Se tu tiver alguma dúvida, é só tu olhar aqui ou mandar mensagem para nós, tá? Ô Aline, e como você já citou, tem 16 anos de experiência, né? Como evoluiu também, né? As pessoas buscando cada vez mais a atividade física, né? Porque ela não é boa somente para o corpo, né? É para a mente também, né? Hoje vocês têm, assim, o pessoal utiliza mais a procura do espaço voltando para a parte estética ou para a parte mental? É um combo? É um combo. Trabalhando com mulheres é um combo. É até na faculdade... Eu me formei em 2013. Tá entregando tua idade aí.
Um tempo atrás, na faculdade, quando eu fiz o estudo para o meu TCC, eu procurei saber por que as mulheres acima de 30 anos permaneciam nos treinos. Lá naquela época eu já trabalhava com mulheres. Então eu queria saber por que elas permaneciam no treino. E eu achei que seria uma resposta, saúde, bem-estar, mas a maior resposta foi resultado. Então, assim, a gente precisa entregar um resultado dentro desse processo que elas estão ali, por mais que seja para a mente, precisa ter um resultado, nem que seja esse resultado da Cris, que tirou as dores, como também um resultado estético. Então, o resultado precisa estar presente, seja ele mental, seja ele físico, estético, mas o resultado precisa estar presente. Elas querem algum resultado. A gente vê hoje como, até falo por mim, né? A gente vive sempre numa pressão cada vez maior, né? Rede social, internet, Sim. não tem mais hora, né? De trabalhando todas as horas possíveis do dia, e como a gente precisa ter uma válvula de escape para a gente tá bem com a gente mesmo, né? Acho que isso é algo fundamental para a gente, né? Não sei se vocês compactuam dessa ideia. Não, com certeza. Mas... A gente tem várias alunas que relaxam lá, né? E assim, é o momento delas. Né? Tem muitas mães que aquele momento é o momento delas estarem sozinhas, um momento de autocuidado. Nós mesmos. A gente, na criação da segunda, parou de fazer tudo, de treinar tudo e tal, assim. E por conta também estamos com uma bebê pequena em casa, né? É um momento especial. Sim, mas mesmo assim, realmente não tinha, a gente não tinha tempo. A gente marcava, vou fazer tal coisa naquele dia, mas daí vinha algum outro que precisava ser feito, né? E agora a gente está voltando, a Aline propôs um desafio de 21 dias. Vendeu. Conta pra gente aí como exclusivo para as alunas do espaço. Sim. 21 agora, dias em movimento. Depois ainda capaz provavelmente vai expandir para não Sim, a gente vai abrir porque tem muita gente pedindo. Mas como é que é o E tá rolando, objetivo? é um desafio que tá rolando. É um desafio de 21 dias em movimento. E aí a gente tem a nutricionista com a gente, que é a nossa Mari Nutri, Ortiz, que passou toda a dieta para esses 21 dias. Então tem algumas restrições, tem uma dieta diferenciada. A gente começou com 3 dias de detox, depois vai fazer uma dieta específica e depois troca a dieta. Então são 21 dias dentro de um protocolo de dieta e 21 dias treinando. E aí a gente já tem as nossas alunas que têm os treinos lá 2, 3 vezes a semana. E aí eu criei treinos complementares para essas alunas do espaço. Legal, e aí legal, dentro desse desafio tem um desafio de cardio todo dia, então tá bem legal. Hoje é o segundo dia, a gente tá assim, querendo comer o pé da mesa. Mas olha que interessante a importância da Aline no negócio, que foi o que eu falei lá atrás. Esse próprio desafio veio da necessidade da gente retomar a nossa vida mais ativa, principalmente dela, que ela estava sem treinar, entendeu? Sim. Então ela criou um desafio, mas para ela ser aluna também, que ela está sendo aluna desse desafio. Então está sendo muito legal, cara. Ela é a cobaia do... Sim, eu quero mostrar o resultado real, até porque para mostrar o método, né? E as alunas estão muito engajadas, quem comprou legal. o desafio, porque elas estão ali, manda foto, uma incentiva a outra, assim. Abraçaram tá a ideia. legal. É para dar um empurrãozinho. Assim. Então tá aí respondida a importância da vida, de ter esse momento na vida de qualquer pessoa, tá louco? Sim, e agora o momento love aí do casal. O que mais admiram um ao outro nessa parte, tanto gestão quanto na vida a dois aí, em dividir essas funções? O que mais um admira o outro aí? Começa aí. Primeiras damas, né? Primeiras damas, por favor. No trabalho, assim, o Ali é extremamente organizado, ele é muito detalhista, então assim, eu também sou, eu acho que a gente conseguiu se alinhar bem, ele é muito caprichoso em tudo que ele faz, então ele faz a empresa assim ter um brilho a mais. É o único homem da empresa? É o único homem da empresa, o único real, tá gente? É o único real, Vale não purpurina, pode mais ninguém. Brilho. Mas eu não fico transitando muito das unidades. Não, ele trabalha mais em off, né? A Aline, eu acho que a história dela, com certeza, sim, é o mais bonito. Porque a Aline, ela... bom, assim, eu me criei já numa família, digamos assim, de uma classe melhor, assim, de renda, assim, né? Então, eu transito dentro de várias situações de Itajaí e tal, em qualquer lugar aí, é mais normal para mim. A Aline, ela vem realmente de baixo. Vai fazer o E eu tô falando porque ela não tem vergonha de falar, assim, sim, né? Sim. Então, ela conta que já morou em casa de Coab, digamos assim, entendeu? Umas histórias assim, que lá quando era mais novinha, vinha de ônibus, etc. Umas coisas que eu não vivi. Então, eu acho que o que mais me toca mesmo é essa evolução dela. Não enquanto só mulher, mas enquanto ser humano, assim.
E essa humildade que ela carrega desde lá também, porque está ascendendo e não está deixando de ser a pessoa que ela era lá atrás. Acho que isso é o que mais me toca, me motiva, assim, eu fico... Legal. Que a gente... Aí acaba que, pô, às vezes a gente vai curtir um momento de vitória dela, assim, eu fico muito mais emocionado que ela, porque eu curto muito esse, sabe, isso que ela... Que a gente está vivendo junto, mas que ela... Sim, Me sim. fez. Não, mas legal, bonita a história de vocês. Eu já conhecia a história que quando vocês inauguraram o espaço, o movimento, o Ali comentou também. Então, ali foi o primeiro momento que eu conheci, mas parabéns, né, pela tua trajetória. Com certeza, pelo amor que tu coloca, né? Então, é nítido a gente falar do espaço, o sorriso que tu já abre. Então, com certeza, tudo isso é fruto do teu trabalho, do teu suor, da tua dedicação. Nada acontece por acaso, né? Foram 16 anos, agora, poxa, tá com duas unidades. É fácil, é um mercado fácil? Não, tem todo um trabalho por trás, né, ralou para chegar onde chegou hoje, né? E muitas vezes as pessoas só olham, poxa, em 2 anos já estão com 2 unidades, né? Não sabe todo o sacrifício que é ter um espaço, né? Administrar tudo isso. E agora, que conselho vocês poderiam dar para quem quer iniciar algum empreendimento focado na área da atividade física, na área fitness? E agora? Eu acho que o nichar é bem importante. Para a gente foi essencial, né? Ter um nicho. Vou trabalhar só com mulheres, vou trabalhar só com homens. Sim. Com idosos. Nichar, um nicho é importante, ele já direciona todo o resto. Organização ali de início, que a gente teve e fez toda a diferença para a gente. Que mais, amor? Fazer conta. Muita conta. E eu acho que acreditar. Tem que acreditar. Assim, desde o começo eu acreditei que eu queria ter o meu negócio e que ia dar certo. A gente acreditou no espaço, mas a gente falou, não tem como dar errado, tem que dar certo. Não tem outra opção. Isso é engraçado. Tem que e acreditar. as pessoas são muito negativas quando vêm, às vezes, conversar contigo assim, né? Sim. E aí a gente batia nessa tecla de não tem... Principalmente na abertura do segundo. Acho que eu vi muito de, mas vocês estão bem lá e tal, cuidado para não crescer muito, entendeu? Sabe aquela coisa? As pessoas têm bastante medo, né? E eu acho que a gente tem que acreditar no sonho, acreditar na nossa empresa. E ter um bom contador, né? Sim, obrigado. E uma pergunta também, uma curiosidade. Em algum momento pensou em desistir, Aline? Bom, eu desisti lá atrás, né? Sim. Eu tive que desistir, dar eu digo que eu dei 3 passos para trás, fiquei ali 3 anos nessa... Eu fiquei bem angustiada esses 3 anos, porque eu já tinha tido um negócio, eu já tinha minha empresa, daí eu tive que voltar para as academias, mas eu sabia que eu ia abrir um próximo. Assim, eu tinha certeza que eu tinha que abrir, algo dentro de mim falava. E almejava. Então, assim, eu acho que eu não considero como desistir, mas eu dei uma pausa para conseguir chegar onde eu estou hoje. Talvez essa pausa aí foi onde tu ganhou força. Foi um impulso. De fato, abrir um negócio mais organizado, com uma pessoa certa também, né? Então, acho que no tempo certo, com a pessoa certa, faz toda a diferença. Aperfeiçoou o método. Sim, né? aperfeiçoei o método, eu acho isso que é isso aí o tempo vai, cada vez vai... E com certeza, né? Daqui para frente, como é que é essa parte de melhorias, de buscar melhoria? Vocês estão sempre pensando nisso? Sim, a gente é bem chato com isso. A gente é bem detalhista, então assim... Equipamento a gente está toda hora cuidando, assim, se precisar a gente troca. A gente tem manutenção mensal, esse cuidado com o colchonete, rasgou o colchonete a gente troca, então todo esse cuidado com os equipamentos. E a questão do treinamento do time, né? Eu agora saindo de cena do personal, eu vou conseguir também trabalhar mais isso. Então é uma das metas agora. A gente tem muito medo da rotatividade, mas acho que é muito normal, né? Às vezes uma professora que se encontrou melhor em outro lugar ou vai evoluir. Parte, né? Acho que isso é em todas as empresas, né? Só que a gente tem esse cuidado só para não ter tanta e treinar muito bem a equipe que está ou a que vai vir, etc. Acho que só isso. Gente, palavra final, reta final aí, fiquem à vontade para divulgar onde a gente pode encontrar, para quem não conhece o espaço Aline Vicente, fiquem à vontade para os recados finais aí de vocês. Bom, a gente está na rede social, no Instagram, Espaço Movimento Aline Vicente. Tem o meu @ também, Aline Vicente Personal Trainer. Lá vocês encontram o WhatsApp, conseguem entrar em contato com a gente e saber tudo que a gente oferece. Eu acho que eu posso dizer aqui que no espaço a nossa missão é fazer cada mulher se apaixonar pelo movimento. E é o que a gente consegue.
Isso aí. Onde é que ficam as unidades? A gente está no bairro Fazenda, na rua Telêmaco Pereira Liberato, que é na rua do Hotel Sandri. A van, na Rua da Van. Na rua da Van, ali no bairro Fazenda, é a nossa unidade 1, né? E a unidade 2 é aqui na José Pereira Liberato também, até parecido o nome, bem de esquina com a Van do São Judas. Essas são as duas por unidades. Enquanto. Aí. A gente Por enquanto. pretende Expandir os Expandir, negócios. Perfeito. Gente, quero agradecer a presença de vocês. Muito legal esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais e que vocês possam contar, né, também essa história para as pessoas que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de ter vocês como clientes, como amigos e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Com certeza, a cada ano, novas unidades, novos negócios e vocês, se Deus quiser, A gente vem contar aí dos muito Muito fácil. obrigado. Vocês são especiais, Dudu sabe que tu é especial na nossa vida, como amigo também. E desejo muito sucesso também a qualquer empreendimento de vocês aí que forem fazer, mas Obrigado. principalmente em foco esse aqui, né, que está sendo muito legal. Legal. Eu estou adorando acompanhar o pessoal que vem aqui. E a gente ficou bem feliz com o convite, assim, para conseguir Lisonjeados, né? ter Imagina. esse né? momento nosso contando a história. Então, Com obrigada. certeza, legal. A gente que agradece e obrigado também pelos os presentes que vocês trouxeram para a Conseguimos gente. encontrar, Vamos divulgar né? a marca, vamos Pra divulgar divulgar a marca. aqui, ó. É. Jéssica já ganhou. A Jéssica e a Aline já estão matriculadas, já né? tão- 2, já 3 tem- vezes a semana? Opa, estamos por vocês. Pessoal, muito obrigado. Para vocês que estão nos assistindo, não deixe de seguir a gente no Instagram e também fazer sua inscrição no nosso canal do YouTube. Pessoal, fiquem ligados para próximas histórias marcantes, assim como da Aline e do Ali. Muito obrigado e até a próxima.